Estamos gravando. Gente, boa tarde. Em nome do NUMESC, eu quero dar boas-vindas a todos vocês. Passar de imediato, pedir a permissão do uso da imagem, né, na gravação, e passar a palavra direto para a nossa Tatiane Baggio para fazer as palavras de boas-vindas. Boa tarde a todos e a todas. Então, estamos aqui em mais um encontro alusivo ao dia 18 de maio, o dia da luta antimanicomial. Então, a gente já agradece desde já a todos que estão aqui com a gente. A ideia é a gente fazer uma conversa mesmo sobre o assunto, né? E, para isso, nós temos hoje, então, um convidado muito especial, que é o Roque Júnior, que está aqui com a gente, vai contar um pouquinho da sua história, trajetória e todo o trabalho que ele desenvolve sobre o assunto. Então, nós vamos fazer uma introdução, assim, falando um pouquinho do que é o dia 18 de maio, e em seguida já passamos, então, para o nosso coordenador de saúde mental, o Morris, que vai estar falando com a gente, e em seguida o Roque. Então, eu vou ler aqui rapidinho um texto para contextualizar o que é o assunto. Não sei se todo mundo sabe o que é o dia 18 de maio, né? O que é a luta antimanicomial. Vou começar aqui. No dia 18 de maio, celebramos o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, data escolhida em 1987 na cidade de Bauru, durante o encontro de trabalhadores da saúde mental, que adotou o lema "Por uma sociedade sem manicômios". É um dia de comemorar e celebrar as formas de cuidado aos que apresentam sofrimento mental em liberdade, com atenção de base comunitária e territorial, que acontecem pelos diversos dispositivos que organizam a rede substitutiva ao modelo manicomial, amparada na Lei 10.216 de 2001 e pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Nos planos social e cultural, também é dia de denunciar e combater o estigma e a exclusão a que ainda estão submetidas as pessoas diagnosticadas como doentes mentais. O manicômio é o ápice de uma concepção que exclui, segrega e nega a cidadania das pessoas condenadas a uma espécie de morte em vida ou morte simbólica, mas muitas vezes a morte em si por serem submetidas a maus tratos e violência dos eletrochoques e solitárias, e mais recentemente de Covid-19, por estarem aglomeradas quando deveriam estar em liberdade. Manicômios que ainda existem e uma concepção manicomial que persiste mal disfarçada de outras práticas. Na atual conjuntura social e política do país, presenciamos uma escalada de ataques sistemáticos às políticas de saúde, no geral, e particularmente as de saúde mental, desfinanciando e desorganizando a RAPS e priorizando dispositivos e instituições manicomiais. Conclamamos o campo da reforma a marchar unido e fazer o 18 de maio deste ano de 2021, um dia de luta por uma sociedade sem manicômios e por uma saúde mental antimanicomial. Então, foi um texto desenvolvido pela Associação Brasileira de Saúde Mental, pela Abrasme. Então, já passo a palavra para o Morris, então, que vai estar dando as boas-vindas. Morris. Boa tarde a todos. Me ouvem? Primeiramente, agradeço a presença de todos que estão presentes, participando da reunião, aqueles que, quem sabe, estão apenas ouvindo distantemente, mas que, de alguma forma, estão linkados a esse momento que é tão importante. Quero aproveitar e agradecer também pela presença, pela disponibilidade e pelo apoio do prefeito Diogo Figaminazzi Siqueira e da nossa secretária de saúde, Tatiane Fiori-Misturini, que permite que a gente esteja aqui podendo falar desse assunto que, para nós, trabalhadores da saúde mental, é tão importante e para mim também é algo muito caro, porque falar sobre reforma psiquiátrica e luta antimanicomial, para mim, é falar da continuidade de um trabalho que começou por muitos trabalhadores da saúde mental lá atrás. Quem sabe a gente poderia citar que começou
na Europa, na Itália, na França, e que resquício lá de Franco Basaglia chegou até as nossas mãos, e nós fomos dando continuidade porque entendemos também que existe um espaço de dignidade para todas aquelas pessoas, para os cidadãos que, de alguma forma, possuem um sofrimento psíquico. Eu prefiro usar o termo sofrimento psíquico, doença mental ou transtorno mental, mas nós sabemos que socialmente existe alguma terminologia mais específica para isso. Quero agradecer, nesse momento, também todos os trabalhadores da rede de saúde mental aqui do município de Bento Gonçalves, pois sem eles, nada do que a gente tem conquistado aqui em prol dos objetivos que estão inclusos dentro da reforma psiquiátrica não estariam acontecendo. Eu sei que é o desejo de todos os trabalhadores conquistar coisas maiores ainda em prol das nossas expectativas. Sabemos, e provavelmente o Roque vai falar sobre isso, e não quero abordar o assunto, que é um embate diário, né? Lutar pelos trabalhadores da saúde mental, pelos usuários dessa rede, é um movimento sociopolítico, é um movimento técnico, é um movimento peripatético, de fato, não é simplesmente uma vitória, uma derrota, mas é algo que acontece fluidamente nos processos de trabalhos diários. Cada possibilidade que a gente tem de avançar e de fincar estacas da saúde mental no nosso território, a gente sabe que a gente representa o suor de muitas pessoas que estiveram atrás de nós. E a gente sabe, então, que existe uma bandeira a qual nós carregamos, que não é apenas nossa, mas são de muitas pessoas. Então, eu quero, acima de tudo, agradecer a todas as pessoas que trabalham, acreditam no poder da saúde mental, que lutam pelas pessoas com sofrimento psíquico / transtorno mental, e que tem nos ajudado a carregar essas nossas expectativas e todos esses nossos objetivos em frente. E quero passar agora a palavra de volta a Carol, ou a Tati, não sei exatamente, para que possa estar fazendo com que o Roque possa estar explanando tudo o que ele tem para nos oferecer. E, acima de tudo, uma boa tarde e obrigado a todos. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, é com muita honra que estou aqui junto com todos vocês, pessoas incríveis, profissionais incríveis. Queria agradecer a participação de todos nesse evento que a gente pensou com bastante carinho, né, para relembrar do 18 de maio, todos os dias do ano, mas principalmente hoje para a gente conversar sobre ele, né? Há 20 anos atrás, exato 20 anos, o marco deu início ao modelo de tratamento às pessoas com transtornos mentais no Brasil, a Lei da Reforma Psiquiátrica. Ela não apenas direcionou a assistência em saúde mental como um tratamento mais humanizado, como também rompeu com paradigmas que serviam de justificativa para a violação de direitos humanos. Contudo, agora sofremos constantes ataques às políticas que colocam sob ameaça tamanha conquista. É sim necessário a gente celebrar hoje e todos os dias o quão longe o movimento da reforma psiquiátrica chegou, mas é fundamental a gente seguir lutando pela permanência e melhoria dos avanços, pela garantia da liberdade, da dignidade, da cidadania dessas pessoas com o sofrimento mental. Então, agora eu vou passar a palavra para o Roque Júnior. Roque Júnior é nosso convidado especial, é usuário do SUS, cursou metade dos cursos de Sociologia e História na UX, Universidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. É membro do Fórum Gaúcho de Saúde Mental, é representante do Fórum Gaúcho de Saúde Mental e da RENILA, que é a Rede Nacional de Internúcleos da Luta Antimanicomial. Ele é escritor, casado há 8 anos com Marta Santos. Roque, é um prazer ter você aqui com nós hoje. Então, o prazer é todo meu, né? Poder dividir com mais pessoas aí as experiências, o conhecimento e tantos detalhes aí da luta antimanicomial aí que vem se desenvolvendo aí há algumas décadas, né? Como bem falou aí, a questão do Franco Basaglia lá na Itália, né? O Franco Basaglia conseguiu trabalhar de uma forma, claro que a Itália é bem menor que o Brasil, né? Mas na Itália não existe mais nenhum manicômio, né? E com isso eu quero dizer que numa das palestras que eu estive, inclusive era virtual,
foi questionado, né? Mas para que luta antimanicomial se já tem a lei 10.216, lá de 2001, a nível nacional, a nossa lei no Rio Grande do Sul, que é pioneira, né? A primeira lei estadual, bem antes de 2001. E por que fazer luta antimanicomial? Na verdade, enquanto tiver um manicômio em pé, não só com tijolos, mas também os manicômios sociais, né? Que a gente tem que entender que o manicômio social muitas vezes é pior que o manicômio predial, né? Porque o manicômio social são as pessoas, né? Instituições e outros detalhes aí que ainda tem essa visão manicomial, essa visão de prender, de não trabalhar em liberdade, de não ter um serviço substitutivo de acordo, de não se reunir toda semana o grupo de trabalho para definir o que cada um e cada uma deve ser feito, né? Que possa ter, que não possa ter, né? Essa questão do manicômio social, que não possa ter esses CAPs com oficinas, né, de música, de teatro, de escrita e de costura e tantas outras formas que utilizam de uma terapia ocupacional, de uma forma que as pessoas trabalham esse momento, né, utilizando a mente de uma forma bem interessante aí, né? Então é interessante também. Ontem nós tivemos lá na Unicinos, no Unicine Debate sobre a Anice da Silveira, e foi ótimo, né? Ficou lá mais de 1h30 só debatendo detalhes, lembrando de coisas que foram acontecendo durante o filme e tal, né? Isso mostra que muitas formas de conhecimento aí podem ser adquiridos, né? Não só nos livros, mas também nos depoimentos, na vivência, no dia a dia nos CAPs, na vivência no dia a dia nos grupos de família, no grupo de usuários, e como estagiários, como eu estava falando no Esquenta ali, um pouco antes da gente começar a reunião, os diretórios acadêmicos, coletivos, fazendo várias atividades como essa, né, que possa ampliar o conhecimento nesse movimento histórico, né, de luta plural, que tem sido um dos grandes avanços da luta antimanicomial, é proporcionar o protagonismo e empoderamento de usuários. Como falou no início e na minha apresentação, eu sou um usuário, né, usuário do serviço substitutivo. Aqui em Farroupilha, 3 quadras da minha casa, eu tenho meu acompanhamento psicossocial, né, de psicoterapia, e isso para mim é um orgulho muito grande, tá? Pelo SUS, né, por uma forma uma forma que eu defendo, que eu entendo como necessário, que tem que ter esse trabalho. E daí eu volto na parte que a Tati fala, que é muito importante a gente cobrar em todas as esferas, né? Mas nesse momento, na esfera federal, que está tendo muito redirecionamento das verbas que seria para os RAPs, para os CAPs, para os residenciais, que não estão sendo totalmente direcionados como deveriam, né? Como há algum tempo atrás acontecia. Então, assim, é uma luta constante isso, nós temos que sempre estar de olho, cobrar das formas que a gente puder e acompanhar. E nesse aspecto eu quero dizer que parabenizar todos e todes, trabalhadores, estagiários que se esforçam muito nessa questão diária dentro dos CAPs, dentro dos residenciais terapêuticos, muitas vezes nem tendo todas as condições, até por essa falta de verba que está acontecendo meio geral aí há algum tempo já, né? Então, mesmo assim, consegue dar a volta, dança a baiana, como eu gosto de dizer, né? Para resolver muitas questões nesse sentido. Eu queria dizer também
que eu estive na nona Parada Gaúcha do Orgulho Louco, como a gente estava falando no Esquenta aqui, né? Que lá em Alegrete, onde eu quero convidar todos que puderem aí, normalmente é em outubro, né? Esse ano provavelmente a 11ª Parada Gaúcha do Orgulho Louco vai ser virtual, como foi o ano passado, com muitas atividades de forma virtual. Convidar também, deixar o convite aí para o Mental Tchê, né? O Mental Tchê em São Lourenço do Sul, né? Para quem não conhece um pouco da história dos CAPS, em 1986 teve o primeiro CAPS do Brasil, que foi em Bauru. E justamente em 1988, o segundo CAPS, o primeiro do Rio Grande do Sul, foi em São Lourenço. Então, o nosso estado, além de ter a primeira lei estadual de luta antimanicomial, foi o primeiro CAPS, ou melhor, foi o segundo CAPS do Brasil a ter, o segundo estado do Brasil a ter CAPS. Lembrando também que o Manifesto de Bauru, né? Quem puder ter acesso aí, que não leu ainda, que ele está disponível na internet, ele é de 1987, tem a Carta dos 30 anos, que foi agora em 2017, então tem muitas informações aí que vocês podem acompanhar aí, pode ver aí um pouco do que a Tati falou no início, a origem do 18 de maio, como que foi aquela... E também a questão sanitária, né? Que ela é antes da luta antimanicomial, que foi ali pela década de 70, e a partir daí foi algumas tratativas, né? E desencadeou em 87 nesse Manifesto de Bauru, que foi um encontro de profissionais que trabalhou essa área. Eu queria, para deixar um pouco mais live essa nossa live, né, um pouco mais tranquila, eu queria dar um trechinho do Maluco Beleza, do Raul Seixas, né, de 1987. Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu jeito aprendendo a ser louco, um maluco total, na loucura geral. Então, assim, para distrair um pouquinho, né? Mas, por outro lado, já entrar numa situação bem complicada. Eu tive 8 internações em hospitais psiquiátricos, né? 5 em manicômios, 3 em hospitais gerais, e assim foram, no total, somando todas as 8 internações, deu 365 dias. Então, foram, assim, momentos bem difíceis, né? Bem complicados, tomei choque elétrico, né? Eu sou totalmente contra o choque elétrico, até tem algumas... Tem um texto recente, até depois eu vou passar para a Tati vai reproduzir para vocês aí. Um texto recente aí de 2017, onde um professor doutor da Universidade Federal de Santa Catarina, ele produziu uma pesquisa mostrando que o choque elétrico não tem nenhuma eficácia, não existe nenhuma eficácia a médio e longo prazo. Então, assim, o choque elétrico, na verdade, não é bom, como dizem, né? E se fosse bom, se fosse tranquilo, não precisaria ser feito no hospital, né? Tem que ter o hospital com anestesista, com um profissional de cardiologia, com hospital de respiração, porque pode dar vários fatores aí que pode levar a óbito, né? Então tem que ter todo um aparato para... Então, essa possibilidade que teve no ano de 2019 para ter aparelhos de choque elétrico em CAPS, tanto é que depois tiraram, é uma questão bem complexa, bem de se pensar, né? Eu falei dos diretórios acadêmicos, eu quero lembrar aí, até a Tati estava junto lá em 2012, né? Minhas primeiras 2 palestras, a primeira foi justamente na Semana da Luta Antimanicomial, lá na Universidade de Caxias do Sul, e a segunda foi no segundo semestre, na Semana Acadêmica do DAPS, Diretório Acadêmico de Psicologia de Caxias do Sul. Então, isso é uma questão bem interessante. Aí foi
o momento que eu retomei minha escrita, né? Como a Carol falou no início, aí que eu sou escritor, eu tenho mais de 50 livros publicados, e o primeiro livro foi em 2000, e daí até uns 2004, por aí eu escrevi alguns livros, tinha dado uma parada, e em 2012 eu fiz uma apostila para distribuir nessa segunda palestra, né, na palestra do segundo semestre de 2012. E aí, nessa apostila, eu comecei a dar alguns traços do meu primeiro livro sobre luta antimanicomial. Porque, assim, eu já tinha até começado, eu tinha publicado, né? Desculpa, eu tinha começado a escrever, mas eu publiquei só em 2014, no lançamento lá no Mental Che. E aí, como eu tenho bipolaridade, em 1995 eu tive acesso a Uma Mente Inquieta, da Anderson, né? Ela é psicóloga e também tem bipolaridade. E lá eu entendi que eu tinha que ter o direcionamento para a bipolaridade e a luta antimanicomial. Aí eu comecei a escrever, eu tenho vários textos ali de 97, quando eu estava iniciando a faculdade, algum tempo depois, e aí hoje são mais de 25 livros escritos dentro dessa área de luta antimanicomial, saúde mental, bipolaridade. Salientar aí a questão do cuidado em liberdade, né? Que excluir não é cuidado, colocar lá num depósito de pessoas não é cuidado, é um preconceito, na verdade, que tem para o ser humano. O cidadão que está lá tem nome, tem idade, tem um histórico, né? Tem uma história. Então, essa questão, a necessidade do cuidado em liberdade e, se possível, no território, né? A gente sabe que a nível nacional foi meio que dado um retrocesso na questão dos NASF, mas, se possível, né, os municípios que conseguem, os locais que conseguem manter esse trabalho, é bem interessante aí. E essa questão do serviço substitutivo, né? O serviço substitutivo é uma forma muito necessária aí que proporciona muitos avanços nessas pessoas com cuidado em saúde mental, né? Então é uma forma de poder acompanhar aí. Dá um pouquinho mais de histórico também do Brasil. Em 1993, o Ceará fez a sua lei antimanicomial. O Pernambuco foi em 94. Em 95 teve alguns estados, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Paraná e Distrito Federal. E em 96 teve o Espírito Santo. Então, só para vocês terem um pouco de noção de história e como que foi essa questão da luta antimanicomial. A questão dos CAPS 3 também, né? É uma questão muito interessante até para entender um pouco tanto os CAPS 3 quanto os leitos hospitalares em hospital geral. Isso é uma forma substitutiva, né? É uma forma de conseguir tirar de manicômios, de comunidades terapêuticas e ter um tratamento mais humanizado, onde no hospital geral e nesses CAPS 3, onde ficam alguns dias. Para vocês terem uma ideia, em 2016, Belo Horizonte, né, Minas Gerais, a média de internação era 16 dias, a média de internação das pessoas com algum problema em saúde mental. Então, isso dá para ver que é bem possível, né, ter um acompanhamento em crise, né, e a pessoa sair em crise sem estar totalmente dopado, sem tomar um choque elétrico, sem fazer outras coisas que amarrados, como a gente vê em muitos locais aí.
eu queria citar para vocês outro documento, né? Um documento que está disponível no Conselho Federal de Psicologia, é só baixar, é gratuito, que são dois, na verdade. As inspeções em comunidades terapêuticas, que foi realizada em 2017 e foi publicada em 2018, e as inspeções em hospitais gerais, que foi coletada em 2018 e foi publicada em 2019. Inclusive, essa de hospitais psiquiátricos aqui em Anarrec, né, o Paulo Guedes foi incluído nessas inspeções ali realizadas em 2018. Então, vocês podem ter mais acessos aí de como funciona lá dentro, quantas irregularidades tem encontrar lá dentro, né? Quantas questões afetando os direitos humanos, né? Então, isso é uma complicação bem, bem grande. Inclusive, quem tiver mais informações aí, pode entrar em contato com nós aí, que nós temos um material mais detalhado do Paulo Guedes, né, lá do Hospital de Anarrec ali. Mas, por outro lado, né, e aí entra muita gente, né, que a gente pode dizer, a militância sempre respondeu forte e com pulmões repletos de ar puro, né, ar puro, presente. Nós sempre tivemos presente aí, seja na marcha que teve dos usuários em Brasília, seja nas conferências, como está acontecendo aqui, até é bom lembrar aí para o pessoal preencher aí a inscrição aí que está no chat aí, é bom o pessoal ir escrevendo aí. Então, as conferências, os conselhos, isso é muito importante as pessoas participarem. E como eu estava dizendo, tem o empoderamento, o protagonismo, né? Consolidando essas atitudes junto aos espaços, pelos usuários também, não só pelos profissionais, não só pela gestão, mas pelos usuários também. Então, é muito importante essa participação dos usuários também, procurar fazer esse protagonismo, seja nos conselhos, seja nas conferências, que muitas coisas que acontecem no dia a dia, quem mais sabe são os usuários que estão lá vivendo isso, né? Então, essa participação dos usuários é muito importante, é bem muito importante aí. Como a Tati falou no início também, nós temos esse problema do Covid, né? Então, o ano passado, nós recebemos denúncia, enquanto Fórum Gaúcho de Saúde Mental, que estava tendo contaminação de Covid em 2 hospitais psiquiátricos de Porto Alegre, e também que teve um caso de óbito e foi enterrado no interior desse hospital. E aí nós estávamos questionando, fazendo esse trabalho junto aos órgãos internacionais, né, para acompanhar de perto isso, né? E aí nós tivemos a resposta positiva aí, ou melhor, uma resposta para ser feita essa questão aí do problema lá com o Covid. E aí, o que a gente mais falava nas nossas reuniões, que a gente queria era salvar vidas, não importava o resto. Que isso que é o mais importante, porque muitas vezes são apenas números que estão lá. A gente não pode levar apenas como número as pessoas que estão no interior dos CAPs, no interior das instituições em geral e também dos manicômios e hospitais em geral. Como eu faço parte da RENILA, como foi falado, né, da Rede Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial,
muitas reuniões, muitos cursos a gente acaba fazendo, né? Muitas reuniões, no mínimo, mensais, e a gente vai trocando informações. E uma dessas apresentações que teve foi do Flamas. Flamas é Fórum de Luta Antimanicomial de Sorocaba, São Paulo, onde usava a expressão sobreviventes, lutadores, para as pessoas com problemas em saúde mental. Sobreviventes, lutadores. Então, isso me marcou muito, e sempre que eu posso eu cito essa questão, né, que é uma questão bem... também eu quero me tratar no SUS e não quero manicômios. Era uma das frases que tinha por uma usuária num dos vídeos desse Flamas. Para deixar um pouco mais leve, aí eu vou dar um outro trechinho aqui. Balada de Louco, Ney Matogrosso 2004 e Rita Lee 1998. Dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco por eu ser feliz. Mas louco é quem me diz e não é feliz, não é feliz. Eu sou feliz. Eu juro que é melhor não ser o normal, se eu posso pensar que Deus sou eu. Então, assim, para dar uma acalmada eu quero dizer também que uma das cenas que tinha na Nise, ontem, que até lembrei, foi a questão que tem no filme Nise, né? O cara sendo jogado numa cela, né? Numa cela lá, que não teria nem como sair de lá, né? E aí eu lembrei que numa das minhas internações eu estava numa cela e estava era uma grade que não, eu até brinco, né? Que se tivesse um beija-flor dentro, ele não conseguiria sair de tão forte que é a tela e a grade tão pequena, né? E outro momento que eu lembrei do acontecimento da minha internação foi que um dos manicômios que eu estive, que também aparece na Nice, né, o passeio lá, que eles vão de ônibus e tal, tinha um passeio, só que assim, era bem controlado esse passeio. Era algumas pessoas que iam, né, não podia ter alteração, até porque estariam livres e tal, poderiam fugir, algumas acabavam até fugindo na época, e tinha assim uma certa perseguição de algumas pessoas, né, que controlava essa saída ou não. E também tinha o tal do passeio higiênico, né, não sei se vocês já ouviram falar, quando se está no manicômio, no hospício, assim, no hospital psiquiátrico, as pessoas acabam saindo para ver a sua família alguns dias, tipo um fim de semana, talvez, um dia, né? E aí também tinha uma certa perseguição. Se tu fizesse alguma coisa fora do normal, né, que se chama normal por eles, não se permitiria essa saída, né? E até também uma outra questão também que eu acabei lembrando naquele momento é que quando vinham os familiares, né? Porque às vezes, por algum motivo, a pessoa que estava lá dentro também não permitia ser visitado por familiares. Então, acabava não levando cigarrinho, não levando umas frutinhas que tinha lá, e tinha meio que se sujeitar às doações que a própria instituição ou alguma pessoa dava para poder fumar seu cigarrinho ou fazer essa questão aí. Agora eu vou ler vou tentar recitar aqui uma poesia de minha autoria, que é de quinta-feira, 30 de abril do ano passado, 23 horas e 50 minutos. A luta antimanicomial hoje, 2020. Década de 70, muita tristeza. Década de 80,
muitos movimentos de luta. Década de 90, meu ingresso. Década de 90, as leis antimanicomiais. Década de 2000, muitas atividades. Década de 2010, muitas outras atividades. Iniciamos nossa década com genocídio, muitos retrocessos na saúde mental, mas muitos avanços também, principalmente os virtuais. Vozes soltas, vídeos e textos soltos, ótimas lembranças, empoderamento, protagonismo do usuário em grupos, junção dessas retomadas em grupos online, evitar a atividade ou evitar a ansiedade e outros problemas. E muitas outras histórias virão pós-Covid-19. E aí eu quero falar um pouco sobre os grupos de ajuda e suporte mútuo online, né? Que, em Alegrete, né? Depois que eu conheci o pessoal de Alegrete lá na Parada Gaúcha do Orgulho Louco, e também pelo Fórum Gaúcho de Saúde Mental, a gente sempre acompanhava pelos grupos do WhatsApp, né? O que ia acompanhando, o que ia acontecendo, desculpe. E aí, o ano passado, em março, começaram com os grupos de ajuda e suporte mútuo online. Na verdade, já existia há 9 anos os grupos de ajuda e suporte mútuos presenciais. E daí, com essa questão, logo do início ali, que teve essa dificuldade de estar presente nas reuniões e tal, se fez os grupos online, onde as pessoas se reuniam, né, virtualmente pelo WhatsApp. Então, é uma forma que a maioria conseguia, pelo menos onde a gente conseguiu acompanhar isso, pelo WhatsApp. Então, tem grupos. Então, esses grupos são de usuários, são de familiares, são de profissionais, inclusive, né? Que nesse momento de pandemia se reúnem virtualmente uma vez por semana, alguma coisa assim. E aí passou algumas semanas do início desse processo e teve um outro grande problema, que era a insônia, a falta de sono por parte de muitos. E aí nós conseguimos montar um grupo que é o Plantão da Madrugada, que começa às 19 horas da noite e vai até às 7 horas da manhã. Então, esse grupo é para conversas, receitas e tal, passar o período da noite, aí se tiver algum problema de sono, alguma insônia ali, poder conversar com alguém. E os demais grupos talvez parem, né, depois do Covid, mas este Plantão da Madrugada certamente não vai parar, porque é um outro assunto, né? Então, e também tem o SUS, letras maiúsculas, SUS, entre parênteses P minúsculo, e letra maiúscula iradas, suspiradas online, que é onde os coordenadores desses grupos online se reúnem toda terça-feira à tarde para se organizar, trocar ideias sobre os grupos que acontecem, né? Inclusive tem um dos grupos que a gente foi padrinho aí, que é lá de Belém do Pará. Então nós estamos aí extrapolando aí as fronteiras. Lembrar mais uma frasezinha aqui para descontrair um pouquinho. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Engenheiros do Havaí, 1988. Então eu queria falar também que eu queria relatar se nós estamos por algumas semanas, isso eu citei no início da pandemia, né? Mas que vale para ser adaptado para hoje. Se nós estamos algumas semanas com isolamento físico, estamos estressados, ansiosos, imagine ficar décadas sem nenhuma visita e numa enfermaria manicomial, né? Isso fica
para reflexão aí de vocês. Eu queria dizer também que eu tive, numa das palestras que eu tive lá presencial ainda, faz alguns anos já, né? Lá na Universidade de Passo Fundo. Lá eu tive uma experiência ótima, né? Numa noite, por um coletivo de estudantes, mais um professor, até o nome do professor é Robert Passos. Ele acabou me levando para lá, a gente fez uma palestra para, eu acho bem bacana, porque era 160 pessoas, né, a maioria universitários de psicologia, a coordenadora regional de saúde, lá de Passo Fundo, a coordenadora do curso de psicologia, e eu era o único palestrante, apenas tinha o acompanhante da mesa, mas eu era o único palestrante, fiquei a noite inteira palestrando. Foi ótimo aquela experiência, assim, foi uma questão bem produtiva, eu até fiz um bate-papo com as pessoas, né? Inclusive eu não falei, mas se tiver alguma pergunta, pode me interromper e fazer aí. E aí apareceu o TOL, né? Do nada, assim, eu disse, olha, apareceu o TOL. Então, até eu parei a palestra, anotei, terapia ocupacional literária, né? Eu não sei se isso já existia, mas eu até escrevi um livro com esse termo, terapia ocupacional literária, que é a forma que eu entendo fazer a minha literatura, né? Que eu utilizo ela para manter uma posição de saúde mental, né? Aproveitando para trabalhar a luta antimanicomial e a bipolaridade. Quero lembrar também um trecho de outra ex-interna de São Pedro, né, do Hospício São Pedro. Ela teve 23 internações, né? A primeira foi com 23 anos, era pobre, e depois, no final da vida, ela conseguiu, ainda pouco tempo, mas ela conseguiu ser acompanhada no residencial de Viamão. Claudina Pereira de Pereira. Ela nasceu em 1940 e faleceu em 2013. O Ayrton Centeno publicou vários textos dela, né, que ela escreveu muito. Eu vou passar um trechinho aqui. Que são fases? Que é época? Que são períodos? Que é proibir terminantemente? Que é tomar medidas drásticas? Quem lê e escreve encontra o caminho certo? Que é batalhar? Que é sistema? Que é esquema? Então, essas palavras, como muitos... daí eu lembro também a questão do manicômio lá de Barbacena, né? Na verdade, existia um trem que passava pelo interior de Minas Gerais recolhendo loucos que se diziam, ou eles diziam ser loucos, mulheres solteiras que tinham filhos, né, que a família tinha abandonado, pessoas sem documentos, perseguidos pela justiça, pela política, né, perseguidos pela política, entre outros detalhes, aí, pessoas que não tinham documento. Então, é muito comum passar esse trem, né, esse trem da loucura, e entregar lá no manicômio de Barbacena. Mas hoje, Barbacena, ou melhor, há uns 2 anos atrás, Barbacena era a cidade que tinha mais residenciais terapêuticos, até por causa desse manicômio que tinha aí, porque foi feito o trabalho substitutivo, né? E aí esse trabalho substitutivo conseguiu trabalhar
os residenciais terapêuticos. Então, lá teve pessoas que começaram do zero, bem dizer, né, como se fossem recém-nascidos, como escovar os dentes, como contar seu dinheirinho, como ir na quitanda comprar fruta, como fazer a sua comidinha, né, no seu residencial. Então, isso mexia muito com as pessoas em geral, né. Eu quero citar também que muitas faculdades, como a gente estava falando no Esquenta aí, né? Muitas faculdades têm a saúde mental coletiva, né? No curso de psicologia. E isso é uma questão bem interessante aí. E eu tenho acompanhado, sempre que posso, aí, painéis e palestras e outras formas em várias universidades, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal de Pelotas, a Universidade Federal de Rio Grande, a própria UX, como eu falei, ali de Caxias do Sul, a Universidade de Passo Fundo, entre outros locais aí que a gente tem procurado compartilhar esse conhecimento, compartilhar essa questão. E eu quero dizer também que eu entendo que eu sempre estou aprendendo, né? Eu sou um eterno aprendiz, né? E até eu lembro com muita saudade que tinha uma professora que falou algumas vezes na nossa faculdade, ali em Caxias, que se tu passar um tempo da tua faculdade, sei lá, uns 4, 5 semestres, ou menos, talvez, e perceber que tu não mudou nada, alguma coisa está errado contigo. Porque o aprender quer dizer mudar alguma coisa. Então, para te mudar, para te aprender, tu tem que mudar alguma coisa. Então, essa é uma questão bem... eu queria citar também outra pessoa que foi dita como louca, né? Jacinta Veloso Passos. Ela nasceu em 1917 e faleceu em 1973. Ela foi internada 9 vezes no manicômio de Sergipe. E aí ela escreveu entre as 3.348 páginas, ela escreveu: quando eu não for mais um indivíduo, eu serei poesia. Eu não serei eu, serei nós. Serei poesia permanente, poesia sem fronteiras. E os estudos que tem sobre Jacinta Veloso Passo, né, principalmente lá em Sergipe, que foi uma perseguição política da época, né? E ela não tinha problemas de ordem mental, e sim foi uma perseguição política aí que acabaram internados. Daí, com isso, eu quero dizer também que é muito triste alguém ser internado num manicômio, numa comunidade terapêutica, porque acaba sendo taxado, né? Tá na testa dela, da pessoa, que em algum momento ela vai ser reinternada, né? Internada novamente, porque assim é uma questão bem complexa isso, né? Porque depois que tu foi uma vez, qualquer coisa é motivo para ser internado de novo, infelizmente, né? Então isso é uma coisa bem triste, né? Universidade Federal de Santa Maria também, eu tinha esquecido aqui. Quero lembrar também o Grupo Nau da Liberdade, né? Que é ligado ao Fórum Gaúcho de Saúde Mental. Eu acabei me emocionando muito na primeira vez que eu assisti, eu queria tanto assistir eles, né? Mas a Salmoura saiu correndo dos olhos, né? E correndo pelo rosto, né? São normalmente ex-internos, né? A grande maioria são usuários, e são pessoas que ficaram 10, 15, 20 anos internos no Hospital São Pedro. E daí conseguiram fazer um trabalho ali de arte, né?
com teatro, com música, e ainda hoje esse grupo teatral, né, ele ainda funciona, inclusive virtualmente, né, são várias atividades aí. No dia 26 de maio agora, né, semana que vem, vai ter uma apresentação pela Renila desse grupo, já está lá, vai ser vinculado no grupo da Renila. Até aproveitar ali, a Tati até tinha dado o detalhe, né, para a gente passar os contatos. Renila é Rede Nacional Internúcleos de Luta Antimanicomial. Então é só procurar ali no Face, procura a página, né? E Fórum Gaúcho de Saúde Mental também tem página. Fórum Gaúcho de Saúde Mental Núcleo Serra também tem página. Então vocês podem ir acompanhando aí as atividades que estão rolando aí. A questão da singularidade também, né? Vamos voltar um pouco para as coisas boas, né? A questão dos CAPs, dos residenciais, aonde através do SUS, né, do NAS, se tem essa questão da singularidade no tratamento. Isso é uma questão ótima que acontece, né? Acho que a grande maioria deve conhecer um pouco isso, que se trabalha, como eu falei, em grupos de profissionais e muitas vezes até usuários junto, né, para acompanhar o que acontece naquela semana, né, aquele grupo de trabalho semanal e mais os grupos de usuários e familiares. A partir daí se tem esses detalhes meio que personalizado de cada pessoa que tenha acompanhado, que tem algum problema, né, com essa questão da saúde mental. E aí essa singularidade auxilia muito nesse tratamento em liberdade, nesse tratamento com alternativas potentes aí para procurar resolver, dar uma forma de contornar essa situação. Lembrando que o plantão da madrugada, né, aqui das 19 às 7 horas da manhã, tem municípios do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Então, ele tem sido bem interessante. Eu tenho participado também de algumas reuniões do GAN, não sei se vocês já ouviram falar, o GAN é Gestão Autônoma de Medicamentos. É um grupo, a ideia surgiu no Canadá, né? Veio para o Brasil e também acontece em alguns países da Europa. Então, esse GAN tem algumas práticas bem interessantes. Uma delas é que todo membro, todo usuário, né, toda pessoa com algum problema em saúde mental tem uma caderneta em sua posse, né, que sempre acompanha junto. Daí lá tem a medicação que toma, o tão famoso se necessário, né, se tiver algum problema. E aí facilita, né? E também cada pessoa com algum problema, que esteja acompanhamento em saúde mental, procura conhecer ao máximo, né? As pessoas procuram transmitir para essas pessoas conhecer ao máximo o que cada uma tem, o que cada remédio vai fazer para sua pessoa. E isso tem sido trabalhado aí na Universidade Federal de Santa Maria e tem um grupo nacional que se reúne constantemente para ir trocando ideias, para ir aprofundando, e também um grupo que se reúne com algumas pessoas de outros países também para ir trocando essas ideias.
Outro problema que o GAN acaba meio evitando, né, é a medicalização, né, porque muitas vezes acaba sendo só colocado remédios para as pessoas e não o tratamento mais psicossocial. Então, infelizmente, em alguns lugares acaba acontecendo isso, né? E também a patologização, né? Que acaba dando uma etiqueta para a pessoa com o problema que ela tem, não chama nem pelo nome, chama pelo problema que ela tem. Então, isso também é um grande problema que acontece em alguns lugares, né? E tem sido bem complexo aí. É sempre bom citar, né? Mesmo que muitos já tenham lido, relido, tenham assistido o documentário Holocausto Brasileiro e o livro, né? Da Daniela Arbex. É de 2016, mas parece que tem um século já de tanto que já foi utilizado, né? E aí é sempre bom utilizar esse livro, né? Sempre uma referência. Já tem mais de 20 edições, né? Mais de 300 mil exemplares vendidos. Então é sempre importante essa questão aí. Eu estava falando da estratégia de saúde da família, né? O seu início foi em 1997, né? Então a gente teve aí um tempo razoável que funcionou. Alguns lugares está funcionando ainda bem, né? Que a gente está funcionando. Outro livro que eu quero sugerir é Clínica Peripatética, de Antônio Lancetti, é de 2008. Ele usa meio que a base da escola filosófica de Aristóteles, né? Que é de 384 a 322 a.C. E falar também que outro detalhe também que é importante, quem puder, quem não está ainda, talvez boa parte de vocês já esteja, mas tem a Rede CAPS, né? Tu manda um e-mail para ela começa a te mandar as informações do sistema. Eu não saberia se é direto do Ministério da Saúde, mas é a Rede CAPS. Procura pelo Google mesmo, né, que tu consegue acessar. E tem várias informações atualizadas, coisas bem importantes aí para fazer aí. Tá quase terminando meu tempo aí, não teve perguntas? Temos, mas a gente está esperando você falar depois, a gente abre para o nosso bate-papo aqui, bem tranquilo, Roque. Fica à vontade. Aí assim que você nos dá ok, a gente segue aqui na conversa. Certo. O pessoal da rede do CAPS está aqui, o pessoal da saúde mental, do NAST. Legal. O Roque, eu gostaria que tu falasse um caso que eu peguei quando você foi na Feira do Livro fazer. Você estava na Feira do Livro lá, eu peguei contigo, né? Como é que a gente faz para ver esses livros aí? Obrigado, o merchandising aqui. Bom, obrigado pelo... Na verdade, são 50 livros publicados, né? São 23 e-books, né? São totalmente gratuitos, vários deles são da luta antimanicomial.
estão disponíveis através do rockjr.com.br. rockjr.com.br. E aí, ali tem um link, né? Tem um link só para os gratuitos, que daí são esses 23, aí que são, inclusive, deixa eu fazer uma propagandinha. Um desses são 3 ou 4 livros que são justamente dicas para escrever, para futuros escritores, né? Para pessoas que têm interesse em publicar seus livros, publicar alguma coisa, né? Tem aí várias dicas. E alguns sobre luta antimanicomial aí. Ó, Roque, temos perguntas ali no chat. De repente, quer aproveitar para começar o bate-papo? Pode ser, pode ser. Então, se o pessoal quiser abrir os microfones e... Os microfones tem que abrir na hora que fala, né? Senão dá interferência. Mas abrir aí as câmeras e quem fala, daí abre o seu microfone. Adri, você que colocou a pergunta ali no chat. A Adri é lá do CAPS 2. É coordenadora lá do CAPS. Vamos convocar ela aí. Fala aí, Adri. Onde é que ela está? Ela colocou uma pergunta ali. Pensando o cuidado em saúde mental hoje, o que você avalia como importante de ser ofertado aos usuários? Como os CAPs podem trabalhar na pandemia? Na pandemia, eu até não falei, mas tem um detalhe que é bem complicado, bem complexo na pandemia, é a questão... algumas pessoas, pessoas com problema em saúde mental até teriam acesso, né, virtual, né? Mas não são todas, infelizmente, né? Tem pessoas que não têm celular, tem pessoas que não têm, não conseguem baixar um aplicativo no seu celular. Para vocês terem uma ideia, eu tive que deletar um aplicativo para baixar o Match hoje para... Está complicado, a questão virtual está muito complicada, né? No computador eu não consigo ficar mais de 15 minutos interligado. Então, assim, eu fico imaginando essas pessoas, né? Que se fosse possível uma forma virtual, através do grupo de ajuda e suporte mútuo, por exemplo, seria ótimo, né? Porque a pessoa poderia se reunir uma vez por semana, no caso lá de Alegrete, inclusive, quem estava fazendo com o seu próprio celular, né? Teve alguns lugares que a gente deu monitoramento que a própria Secretaria de Educação conseguiu, desculpa, a Secretaria de Saúde conseguiu viabilizar aparelho para quem trabalha fazer, né? Então, isso seria uma possibilidade. Só que teria que tentar mapear quantas pessoas teria essa disponibilidade, né? Quantas pessoas poderiam entrar uma vez por semana no horário que marcaria, né? Isso seria uma possibilidade. E outra possibilidade que eu tenho acompanhado aí é individual, né? Que não é das melhores, mas é aquele acompanhamento individual. Não sei se eu respondi a pergunta. E você falou o plantão da madrugada, essa experiência aí foi de Pelotas, é isso? Não, Alegrete. A de Alegrete. Muito interessante também, né? Porque é algo que pode ser feito na pandemia, fora da pandemia, independente, né? Porque essa questão realmente dos problemas de sono e insônia aí, que é bem contemporâneo, né? Dos quadros de ansiedade, depressão. É interessante ter, né, essa possibilidade desse canal à noite, né? A gente sabe que a nossa mente à noite ela funciona demais, né? E às vezes é à noite que muitos problemas acontecem por conta das crises, né, de ansiedade, insônia. Então, muito interessante ter um canal onde as pessoas possam ligar e conversar e falar da sua insônia, do que está pensando, né? E aí, só que tropeça também nessa questão
poder ter equipamento e ter o aplicativo. Bem que o WhatsApp é tranquilo, né? O WhatsApp qualquer celular comporta. Aliás, a grande maioria, né? Tem celular que não comporta, mas enfim. Mas nós tivemos experiências de familiares e até usuários que não tinham aparelho, e daí começaram outra pessoa a levar o aparelho até a pessoa para fazer esse acompanhamento no grupo de ajuda e esporte mútuo, e com o tempo a pessoa conseguiu dominar o aparelho e acabaram comprando o aparelho mais por causa disso. Então foi um motivo a mais para comprar um aparelho, não precisa ser dos mais sofisticados, mas para poder tentar suprir, né? Até porque, infelizmente, a gente sabe que vai meio longe ainda essa pandemia, né? Não vai ser para tão logo o término dela, né? Ah, e outra coisa que eu acabei não falando, agora que eu lembrei, que infelizmente, né, a pandemia vai trazer, ou já está trazendo, né, um grande aumento com problemas em saúde mental. Isso todo mundo fala, né? Isso é cientista, é pessoas ligadas à saúde, é pessoas jornalistas. Então, isso eu entendo, particularmente, eu entendo que tem que ter alguma tentativa de solução. Quem sabe esses grupos de ajuda e suporte mútuo possa ser uma possibilidade. Sim, muito bom mesmo. Ótimas ideias. Inclusive, inclusive nós se colocamos à disposição, se precisar, de repente, começar ali, dar as dicas iniciais, como a gente fez o suporte lá em Belém do Pará, a gente pode, algumas pessoas ajudarem. Ai, ótimo, Roque. Vamos ver isso sim. Achei interessante as ideias que tu trouxe, assim, dessas experiências, né? Que nos inspira aqui também para a gente, daqui a pouco, desenvolver, né? Atividades aqui que em outros locais já estão acontecendo e funcionam, né? Essa ideia da caderneta é muito interessante também, né? Às vezes eu faço atendimentos em unidades de saúde pelo NASF, né? E às vezes a gente pergunta, né? Ah, que medicação você usa, né? E é tantas às vezes que a pessoa às vezes nem sabe que medicação que é. Interessante essa caderneta que tem ali o histórico, daqui a pouco tem anotado, daí se ele vai numa unidade básica de saúde, o médico e quem atende ele já consegue visualizar, né, o que ele está usando, né? Porque nem sempre o pessoal vai com as receitas, né? Então, interessante esse trabalho aí que tu falou a partir do GAN aí, da caderneta também, né? Muitas ideias legais, eu anotei tudo assim para a gente depois estar retomando, né? Tem o pessoal do CAPS aqui, o CAPS AD, a Júlia, CAPS Infantil, CAPS 2. Queria ver quem é que pode estar aí conversando um pouco com a gente, falando como é que está vendo esse momento, a luta antimanicomial nesse momento, como é que está vivenciando, se estão visualizando também retrocessos ou não nessa área da saúde mental, ou... Vamos ver. Que a gente deixou bem livre, né, para o pessoal participar. Só Tati, lembrando de preencher o cadastro ali, né? O Ah, pessoal. sim, tem que preencher. Adri, pode ir? Quem sou quer eu, falar? Tati. Eu tenho uma pergunta para o CAPS AD. Na verdade, é para a gente refletir, assim, a minha questão seria se agora a gente está tendo aumentos, né, de comunidades terapêuticas, e se essas comunidades terapêuticas estão reduzindo os recursos do CAPS, se estão retirando, assim, parte do recurso que seria mandado para o CAPS. Não sei se me fiz entender. Para quem é a pergunta? Eu acho que o pessoal ali, ou não sei se eles estão com problemas no microfone ou na.
áudio, algo assim, mas não estão respondendo ali. Bom, enquanto vocês seguem aqui, eu vou tentar chamar aqui no WhatsApp, ver se o pessoal está com alguma dificuldade ali do som e tal, vamos ver. Mas aqui... Então, vamos fazer... Tati. Oi. Apareceu. Tá, não sei, o AD, não sei se deu algum problema. Eu não vou, talvez, responder completamente, mas acho que em números a gente não sabe exatamente, né? Mas com certeza que no momento que você tem que dividir um recurso que já é mínimo, destinado, né, a serviços especializados ou outros específicos da saúde mental, né, isso diminui o direcionamento para CAPES, ao mesmo tempo que teve o aumento do direcionamento para os hospitais, diminui também recursos para o CAPES, né? E essa questão do aumento do uso de álcool e outras drogas na pandemia também tem estudos que aumentou, né? Então, a gente sabe que nesse momento, né, com poucos recursos e né, crescem os problemas, mas poucos recursos, né? Muitos desafios aí para o trabalho, né? E acaba sendo muito a lógica da medicalização mesmo, né? De utilizar a medicação, porque os grupos não estão acontecendo, né? Ó, o pessoal do Capsits que já está entrando aí para a gente conversar. O pessoal do CapsAD já conseguiram? Oi. Oi. Oi, Tati. Oi, Julie. Então, eu tô em casa hoje, mas estou ligada aqui em você. Um pouco eu estou aqui, um pouco eu estou com o Nenê. Mas, enfim, eu queria pedir para o Roque, se ele pudesse dar falar um pouquinho sobre a visão dele, essa questão dos manicômios e dessa luta toda, quando é sugerido a retirada ou a diminuição, ou que se fosse revisto o funcionamento da comunidade terapêutica, né? Porque eu ouço, assim, quando eu volto e meia, ou eu estou ouvindo alguma palestra, ou estou lendo alguma coisa, as comunidades terapêuticas também são citadas, né? Como um modelo talvez não tão adequado, né? E a gente aqui em Bento, quem trabalha ali tem o conhecimento da realidade da nossa comunidade, né? Claro que a gente sabe, já ouve algumas coisas, ouve falar de outras comunidades, mas a gente tem como modelo a nossa, que para a gente, assim, ela é, de certa forma, em alguns casos, muito proveitosa, assim, sabe? A gente se ocupa daquele espaço sempre que precisa, muito bem, né? Claro que a gente precisa ter em mente toda essa questão, né, das pessoas terem o direito à escolha, à liberdade, tudo isso a gente tem trabalhado muito ali no CAPS, mas eu ouço muito falar da comunidade ser colocada nesse lugar também, né, de privação, de um lugar não tão adequado para o tratamento, falando em dependência química, então. Eu não sei se ele está por aí ainda, se poderia dar uma palavra. Estou por aqui. Juliana, né? Isso, falar um pouquinho sobre, assim, o que tu pensa sobre isso e assim, a visão ampla, né? Porque a gente tem essa visão muito nossa aqui, né? Então, eu queria uma palavrinha tua que tem um conhecimento maior. Espero que eu não seja censurado, mas eu tenho uma visão na verdade, assim, meio geral, né? Para muitas pessoas, principalmente da luta antimanicomial, as comunidades terapêuticas são manicômios. Primeiro é isso. Segunda parte, não dá para aceitar, pelo menos a gente vê isso, né? Não dá para aceitar um cuidado que demore 6, 8, 10 meses,
depois que sai de lá, muitos deles acabam voltando, alguns casos até entram em óbito, né? Muitos casos bem complicados, bem complexos. E a base que a gente tem também é a redução de danos, né? Porque assim, a redução de danos é o princípio que o Ministério da Saúde tem aí há 10, 12 anos, mais, eu acho, até eu não, desculpa eu não saber esse dado certo, mas o Ministério da Saúde admitiu como técnica, como forma, né, como prática, a redução de danos. E a comunidade terapêutica é abstinência, não pode nem fumar lá dentro, não pode, normalmente é assim, né, a maioria dela. E um outro problema ainda mais grave, que daí é como eu citei naquele, eu citei para quem puder ler o manual ali de inspeções, né, tem muita coisa que acontece de forma errada lá dentro, né? Recentemente tinha até criança sendo colocada, adolescente, criança, em comunidade terapêutica lá em Minas Gerais. E lá o tratamento era assim insuportável, né? Era colocar um cubículo, não tinha nem banheiro, ficava nu. Então é triste a gente ter que falar coisas como essa, mas acontece, né? E aí é bem eu já ouvi bastante falar que Bento, a realidade é outra, né? Uh, que Bento, a realidade de comunidades é outra, por isso que até não toquei no assunto, eu não conheço Bento, então eu não saberia dizer isso, mas no geral é bem isso. Tati, pode ler para mim a última pergunta posterior aí, não sei se eu respondi, Juliana. Essa questão da comunidade, assim, é uma discussão longa, assim, né? O Conselho Regional de Psicologia tem uma posição que é bem, assim, não tem meio termo, assim, né? Tanto o Conselho Federal de Psicologia Regional defende não ter, né, comunidades. Não é um serviço que é reconhecido como substitutivo, envolve muito a questão da religião, né? Então, a maioria das comunidades terapêuticas tem uma ideologia, uma questão religiosa por trás, bem forte, e essa questão ainda são isoladas, ainda de difícil acesso, né? A questão das pessoas ficarem longos períodos, né? Isoladas, afastadas dos seus familiares, e também com uma programação do dia baseada em orações e práticas que às vezes não é a que a pessoa tem na sua vida, né? Então, se o nosso Estado ele é laico, né, se a Constituição prevê a laicidade nas políticas públicas também, nós defendemos o Estado laico, não podemos ter instituições que preguem uma visão ou cristã ou independente da crença, né? A gente não pode permitir que seja assim. Então, tem essa questão das comunidades terapêuticas que é importante observar. Aqui em Bento, nós temos uma que é 100% SUS, e ela é toda olhada pela rede, pelo município. É um trabalho diferente, é um olhar diferente, também não conheço lá, né, só de fora, que o pessoal do CAPS conhece mais, mas ainda sabemos que existe locais que podem ser diferentes, né? Mas essa lógica da comunidade que já existia, é difícil romper assim, né? Por isso que é arriscado, né? É um campo delicado de se discutir, né? Mas tanto pelas inspeções que você menciona, né, Roque, e o histórico, né? Não é algo que a gente defenda que tenha que ampliar, né? Tem que ampliar os recursos para os CAPs, tem que ampliar o NASF, tem que ampliar o investimento na atenção básica, no SUS, na rede mesmo. É isso, né?
Vamos ver se o pessoal aqui, quem mais quer perguntar. Tenho mais 2 perguntas aí, Tati. Vamos ver aqui. Atualmente, qual o maior desafio que enfrentamos voltado ao olhar para a luta antimanicomial? E a Brenda, como você vê o atendimento online e os grupos terapêuticos online? E o pessoal do CAPSI está chegando também. Tá. Primeiro, agora eu me perdi. Tá, com relação aos grupos online, eu conheço esses grupos, como falei, né, de ajuda e suporte mútuo. Eu entendo que é um grupo que, bem disciplinado, se organiza, tem uma boa participação. Normalmente tem uma certa formação as pessoas que fazem parte, né? Tanto é que aquele grupo que eu disse lá de Alegrete, que ficou 9 anos, as pessoas que organizavam os grupos, são 2 ou 3 ou 4 que organizam o grupo, tiveram várias vários cursos, né, para fazer inclusive viajar também, né, teve um grupo que foi para o Rio de Janeiro, teve outro grupo que foi para Curitiba para fazer essa formação, né? Uh, eu não entendi muito bem a pergunta. Seria com relação às psicólogas, é isso? Uh, eu acredito que não teria problema. Eu, particularmente, se é isso que quis perguntar, eu acredito que não teria problema ter um acompanhamento. Beleza, Brenda, é isso. Eu entendo que é por aí. Na verdade, até questão de mobilidade, questão de deslocamento, né, alimentação e outras coisas, né? Porque assim, o Covid tem muita coisa errada, né? Tem muita coisa que está sendo ruim, tem óbitos, né? Próximos, tem pessoas que estão sendo incubadas próximas. Mas, por outro lado, tem muita coisa boa acontecendo por causa do Covid, né? Nós estamos aprendendo um monte de coisas novas. E eu entendo que muita coisa que está acontecendo agora com o Covid, dessas reuniões virtuais, desses atendimentos online, para vocês terem uma ideia, não sei se tu sabe, Brenda, mas o CRP já tinha a licença, né, de acompanhamento de sessões virtuais antes da pandemia. Então, isso não é a pandemia só veio dar um empurrão, que isso já acontecia antes, né? Então, assim, não sei se tu sabia disso. E essa questão de poder fazer uma reunião virtual com pessoas de vários estados ao mesmo tempo, também em alguns momentos acontecia. Só que, assim, em alguns momentos tinha que ser presencial. As pessoas tinham que sair daqui do Rio Grande do Sul, lá da Bahia, lá do Rio de Janeiro, ir para Brasília para fazer uma reunião. Então, algumas coisas vão acabar acontecendo de uma forma mais natural, de uma forma mais online. Eu acho que isso é bem positivo nesse sentido. Só repete a primeira pergunta, a anterior, que eu me perdi ali. Qual é o maior desafio que você vê no momento para a luta antimanicomial? O maior desafio que nós estamos passando, que na verdade é o desafio da luta antimanicomial, é esses retrocessos, né? Esse perca de leis, essa perda consecutivamente perda de verbas para o SUS, né, como a Tati estava falando, verba para os CAPs, verba para os RAPs em si, né, verbas para os serviços substitutivos que estavam avançando, né, os CAPs 3 não foram mais progredindo em várias cidades aí que estavam começando e não conseguiram terminar. Então, assim, inventaram o tal do CAPS 4, que para quem conhece um pouco, vê que isso não é totalmente substitutivo da forma que a gente pensa, né? É um pouco complexa essa questão, mas
a gente está lutando, né? Mas o maior problema nesse momento é essa questão da verba. Para vocês terem uma ideia, faz uns 2 ou 3 anos aí que a gente tem acompanhado ali, que não tinha mais nem alguns, alguns profissionais, né, terapeutas, professores de música, de teatro e tal, estavam sendo desligados de alguns serviços, né? Outros serviços não estavam tendo mais nem cartolina, lápis de cor, não estava. Então, assim, isso dificulta o trabalho substitutivo, o trabalho da pessoa que está com problema em saúde mental, ela não vai conseguir ser, poder melhorar, né? Então, ela vai ter que ter essa situação. E isso, eu entendo que esse é o maior problema. Nesse momento, é o maior problema. A questão dos retrocessos, né? E, consequentemente, perdendo verbas para isso. Beleza. Eu quero chamar. Não. Eu acho que a Ju. Isso. Posso Pode completar, falar. tá? Tá, só para completar o que o Roque falou em relação às verbas, né? Consequentemente, com o repasse financeiro diminuído para a atenção primária, a gente também tem um esvaziamento da atenção da saúde mental, né? Então, no nível primário, das pessoas que sofrem com esses transtornos mentais, até com esse sofrimento psíquico, para a gente ser mais claro, né? Ansiedade, depressão e tudo mais. Então, realmente, né? A falta de verba traz vários outros prejuízos para a gente. Sim. A questão do financiamento, da mudança do financiamento, né? E para algumas coisas não tem verba, mas para outras a gente vê que começa a aparecer verba, né? Então a gente sabe que tem a questão do interesse político e o projeto político, né? De cada momento, né? Histórico que a gente vive, assim. Então, momentos tensos esses, né? Que nós estamos vivendo, assim. Acho que a Juliana ia falar. Eu queria ouvir o pessoal dos CAPs, tem a Ana ali do CAPs Infantil, a Adri do CAPs 2, para eles falar um pouquinho dos grupos e dos trabalhos que os CAPs têm feito. Um trabalho bem bonito. Ontem nós ouvimos o Dani falando sobre redução de danos, né, Roque? E aí teve um usuário lá do CAPs que falou, contou a história dele também, né? E é muito bom, assim, a gente ouvir, né, os usuários quando eles contam os relatos, né, e compartilham com a gente as experiências para a gente realmente colocar ali o que é realmente efetivo, né? E tem os CAPs aqui fazem muito essa escuta para criar os grupos, né, para ter ideias para os trabalhos. Então, queria ver se a Ana podia falar um pouquinho aí dos grupos do CAPS Infantil, a Adri. A Ana está sem áudio e sem câmera. A Adri está aí ainda? Ali a Ana vai escrever, então. Vamos ver o que ela vai escrever ali. Tem vários grupos, grupo Cidadania, Saúde, Jardinagem, Artesanato, Oficina do Conto, Grupo da Família, uma série de grupos e um trabalho bem bonito que o CAPSI está fazendo. Oficina da Culinária também. Eles fizeram um compilado de receitas, também lançaram um livrinho de geração de renda. Esporte e lazer, olha aí.
Então, é bonito, assim, né, o trabalho que os CAPs realizam, a gente tem que estar sempre defendendo e fortalecendo para não para dar visibilidade também, né? Falar desses trabalhos que são feitos. Eu, só complementando a Carol aí, né? A Carol a questão do NASF ali, né? A questão na verdade, foi esse ano que a nível nacional terminaram, né? Teve uma lei, aliás, terminaram com a lei do NASF, né? Não sei se vocês acompanharam essa parte. E, por outro lado, esse ano aumentou a quantidade de comunidades terapêuticas credenciadas oficialmente pelo Ministério da Saúde. Nós recebemos essa listagem, foram, eu não recordo em números, mas foi mais de 100 a mais do que tinha. Então, assim, é bem o que a Tati disse, né? Fala aí, Adriana. Ali o pessoal do CAPS 2. A Adri, Karina, lá no fundo. Oi, Karina. Oi. Fale um pouquinho aí como é que é o trabalho do CAPS para o Rock, o pessoal conhecer. Só falar do NASF um pouquinho antes da gente falar do CAPS, né? Na realidade, não teve alteração da portaria do NASF, né? Ele não deixou de existir. Ele existe ainda, né? Vai do município a sua organização. Ele não tem mais. O que modificou é que o recurso financeiro que vinha específico para o NASF não vem mais, né? Em nome do NASF. E o município ele pode se organizar o tipo de RH, as categorias e o arranjo, né, assistencial que ele quer estar desenvolvendo, né? Então, isso tem que ser um desejo do município de continuar, né, se utilizando da parte teórica metodológica do apoio matricial, né, que os NASF desenvolvem, né? Em dentro, a gente está num processo de reordenamento do NASF, né? A gente está ajustando por acreditar que sim, é um equipamento, né, potencial para atenção básica, né? Não tem como ter um número de especialistas, né, dentro da equipe de referência, né, da unidade, e também não é essa modalidade que se quer, né, realmente que se faça o apoio técnico-pedagógico para as equipes, né. E agora a gente no município está num processo de reordenamento, né, para realmente estar potencializando, porque eu ouvi uma fala esses tempos, eu não me recordo quem foi, né, na televisão, eu acho, que ele disse, com o Covid, muito se isso é histórico, né, a gente trabalhar com com o agudo, né, com as doenças agudas. Então, com o Covid se direcionou muito para hospital e UPA, todas, não só financeiramente, mas também como toda a atenção. E as unidades básicas se sentiram muito largadas também, né? Os centros especializados também, né? Claro, teve um momento inicial da pandemia que se fez necessário porque né, foi uma coisa muito difícil de estar gerenciando no todo o país. Mas a gente já está nesse momento, né? Não vou dizer acostumado com o Covid, né? Com a pandemia, mas de estar realmente repensando, né? Tem que investir na questão aguda, sim, do hospital, da UPA, mas não pode deixar de lado a atenção básica que trabalha com as doenças crônicas e também trabalha o agudo, né? E esse usuário, ele está no território, né? Ele não é morador do hospital, morador da UPA, ele está no território, então tem que ter um investimento, sim, lá na unidade básica, na estratégia, na UBS, fortalecendo. E o NASF, sim, ele é um potencial para isso, né? Enquanto o CAPS,
falar de grupos, o que a gente sentiu muito, né? Porque o coração do CAPS, ele é, assim, o coletivo, atendimento coletivo. Com a pandemia, a gente sentiu muito, né? Porque e teve momentos que a gente teve que fechar, parar com os grupos. Agora a gente está retomando com o intensivo, né? Com acolhimento diurno e retomando alguns grupos psicoterápicos e algumas oficinas, né? Mas também a gente tem que seguir o regramento de distanciamento, número de pessoas, e para aqueles casos que é muito necessário estar em grupo, né? Então, a gente tem que também fazer uma seleção desses usuários, porque a gente também não pode ser responsável de colocá-los também em risco, né? Mas não que a gente tem que deixar de fazê-los, né? CAPS tem muitos grupos, né? Eu não gosto muito de nomear o grupo disso, daquilo, que parece que é o grupo do ateliê, né? A gente não trabalha assim aqui no CAPS, né? Ele é um grupo terapêutico, ou uma oficina terapêutica, a gente se utiliza ou da arte, ou de rodas de conversa, o que for, né, para estar gerando saúde, né, promovendo saúde. A gente tem grupos com a terapeuta ocupacional, nós temos grupos psicoterápicos com as psicólogas, um grupo de música, né, com a psicóloga, ela tem um grupo de música e um grupo que é o mais inovador aqui do CAPS, que é o grupo de ouvidores de vozes, que a gente iniciou um ano antes do início da pandemia, né, e agora a gente está se vendo na necessidade de retomar com um grupo, né. Nossos atendimentos desde o início da pandemia se mantiveram, em alguns momentos deu uma diminuída, fizemos alguns online, mas não paramos o serviço, né? Continuamos com as visitas domiciliares, sim, porque é necessário para aquelas pessoas que a gente acompanha domiciliar, né, com transtornos graves. E os nossos atendimentos agora estão normalizados, os individuais, né, até esse momento. Continuamos com todos, mas a gente está sentindo muita falta, sim, e enquanto nasce também falando, né, muita falta de poder estar retomando com os atendimentos coletivos da forma que a gente queria, não que não pode, mas da forma que a gente queria, né, de uma forma de realmente poder estar expandindo esse tipo de prática, né. A Núbia ali pediu para do grupo de ouvidores. A gente vai apresentar a experiência no dia 1º de julho, que a gente vai ter o encontro compartilhando experiências, né, da RAPS. Enquanto CAPS, aqui a gente a psicóloga Franciele, que é a condutora do grupo de ouvidores, a gente vai estar falando sobre essa experiência, mas só dar uma pitadinha, né, para aguçar a vontade de vocês entenderem. A questão do ouvidor de voz era uma questão que mexia muito aqui com o CAPS. Como trabalhar, né? E as respostas sempre eram: aumenta a medicação. Tá, mas não tem mais nada além que possa ser feito, não pode, isso não existe, né? Tá, mas então toma a medicação e tem aquele carinha que continua ouvindo voz. Então, opa, tem alguma coisa aí, né? E aqui do CAPS a gente teve um grupo que nós fomos fazer uma capacitação do Senat, né, que tem as práticas alternativas também, saúde mental, diversificadas, e foi a partir daquele momento que a gente começou internamente olhar, né, também conseguiu uma parte mais teórica, mais de método, né, metodológica também, para poder trabalhar com esse público, né. E hoje, dentro do CAPS, qualquer servidor trabalha com ouvidor de voz de uma forma muito tranquila, não como era uma vez, pega, sai correndo, aumenta a medicação interna, não, né? Se tem tanto no trato individual, né, no atendimento individual, como no grupo de ouvidores, né, sim, entender como parte da existência humana, ouvir vozes, e trabalhar junto com esse usuário o quão dessas vozes está fazendo bem ou não,
Porque a gente já teve usuários que as vozes eram joia, né? E quando cessou, ela sentia falta. Mas tem usuários que não, tem vozes, né, de comando, né, de se machucar alguém, e que assusta muito a pessoa. Então, ou às vezes de misturar com o pensamento e não conseguir, né, dar conta do seu dia por causa das vozes, né. E a gente teve alguns cases aqui no CAPS, né, de sucesso, de alguns usuários, né, que conseguiram conviver com as vozes. Ok, elas existem, ok, isso faz parte da existência humana, vamos gerenciar isso, né? Não é mais um tabu, e tudo que é um tabu é muito mais difícil tu estar trabalhando, né? No momento que tu começa a colocar isso mais para a realidade de que isso não é uma coisa de outro mundo, tanto só doença que tem que tirar, né? Para a pessoa se sentir muito frustrada com isso, né? A saber, ele pode passar uma vida ouvindo vozes, mas gerenciando essas vozes, né? Em conjunto também com o CAPS. No momento que tiver momentos mais graves, né? Vai ter outros tipos de intervenção, é claro, né? Mas a gente teve situações bem importantes aqui de pessoas que entraram para o CAPS por essa questão, né? E conseguiram ter a alta, alguns com vozes ainda, mas conseguindo viver com elas. Adri, só mais ou menos o número de pessoas, até para a gente realmente tirar essas estigmas todas, número de pessoas que participavam desse grupo, tudo para a gente começar a ouvir isso e não se assustar no primeiro momento, assim, não sabia que existia. Que bom que tem. Sim, era um grupo pequeno, né? Era um grupo de 5, 6 pessoas, né? Que se iniciou, mas aí veio a pandemia, teve que se parar, né? Mas não é só o grupo, né? O potencial é a equipe saber, né? Lidar com, né? Quebrar esse estigma, realmente, como tu falou, né? E esse tabu, né? Que isso não pode. O que não pode ouvir vozes, tá? Mas ele não depende da pessoa e muitas vezes não é a medicação que vai dar conta, eles continuam ouvindo vozes. Então, a gente tem que partir para outros campos, né, do saber, né? E foi aí que a gente conseguiu dar um salto também aqui no CAPS, né, de melhor qualidade. E todo mundo consegue gerenciar, né? Às vezes em grupo, em qualquer um dos grupos tem pessoas que ouvem vozes, né? Às vezes o condutor do grupo leva junto com o usuário para colocar a voz ali de castigo um pouco, porque ela está atrapalhando ele para fazer a atividade, né? Então, técnico de enfermagem, enfermeiro, assistente social, psicólogo, médico, né? O administrativo, né? A gente consegue estar gerenciando de uma forma muito mais saudável e ele se sente muito acolhido, o usuário, no momento que ele não é descreditado daquilo. Não, isso não é normal, tu não pode ouvir voz, não é isso. Ele vai continuar ouvindo e muitas vezes ele se cala pela culpa e pelo que o outro coloca em cima dele, né? Acho que ajuda também, talvez, a gente ter uma dimensão do problema, pensar que 1,2% da população apresenta transtornos psicóticos, esquizoides, esquizoafetivos, né? E que a alucinação, principalmente auditiva, ela é a mais comum nos transtornos psicóticos, né? Então, embora a gente não tenha um número, né? A gente pode ter uma dimensão um pouco por aí, do que é o tamanho dessa experiência em termos de pessoas, populações, né, que partilham disso, e poder realmente encontrar diversas formas, novas formas, e formas mais humanas de lidar, de oferecer a nível de tratamento, cuidado, né, é muito interessante, porque realmente é algo prevalente na população dentro desses quadros psicóticos, né, esquizofrenias e esquizoafetivos. Só para complementar. Eu acho que o Roque tinha levantado a mão. Roque, você queria contribuir nesse
Eu só queria contribuir com a Adriana aí, com o pessoal que está assistindo aí, que há algum tempo tem um grupo de ouvidores de vozes na Universidade Federal de Pelotas. E atualmente, já fazem, acho que mais de um ano já, que esse grupo está online também. Então, dá para acessar em qualquer local aí. Então, só para contribuir aí. Essa questão de ouvidores de vozes é uma questão bem interessante de o trabalho e tal, né, que é feito. Muito bem. Muito legal o Carol, trabalho. continue. Só para acrescentar para as gurias do CAPS, muito legal o trabalho. Era algo que eu também não sabia que estava sendo feito. Muito bacana, né? Bem como a Tati colocou no chat, essa questão de empatia e de compreensão, né? Então, estão ouvindo as vozes, ok, vamos conseguir trabalhar com elas, né? Porque talvez sejam vozes que sigam com ele, com o paciente, com a pessoa, com o ser humano, né? Toda a vida, por grande parte da vida. Achei muito legal mesmo. Roque, talvez tu tenha algo ainda para acrescentar para a gente? Já estamos chegando no fim, né? A Tati acabou ficando sem conexão e daqui a pouquinho a gente já está encerrando. Muito bom ouvir todas as perspectivas, né? Muito bom ouvir o Roque, ouvir a atenção psicossocial de Bento. Eu queria encerrar minha fala, né, falando um pouco sobre o Fórum Gaúcho de Saúde Mental, né? Na verdade, o fórum foi um potencializador, né, dessa questão aí que eu fui jogado para várias coisas aí, né? Eu agradeço muito a tudo que tem acontecido aí, né? Tá dividindo com vários profissionais, vários formados, né? Estudantes. Isso tem sido muito bacana, hein? Então, falar um pouco do fórum, né? O Fórum Gaúcho de Saúde Mental, ele foi criado em 1991, numa reunião de Bagé, ele foi montado lá, né? E agora, em março desse ano, fechou 3 décadas, né? E daí nós produzimos um livro. E esse livro está entre os grátis aí que estão nesse meu site aí, rockjr.com.br. Então, quem quiser aí ter acesso, é só baixar, é bem facilzinho, não tem cadastro, não tem nada, só ir lá, pegar o PDF e baixar. Quero falar aí, mais uma vez, que saúde não é mercadoria, né? A gente falou de outras formas, mas saúde não é mercadoria, o SUS é super importante, a questão do NASF, né? Eu não dominava totalmente, aí, obrigado pela explicação aí, para mim tinha terminado a nível nacional. Eu até tinha entendido em algum momento, pela explicação que eu tive, que o NASF, se fosse o caso, o município faria, mas não do jeito que foi explicado aí. Obrigado. Quer dizer que o ano passado e o ano retrasado aí teve muitos retrocessos, né? Mas teve alguns avanços também, né? A gente teve alguns avanços aí, falar um pouco. Enquanto Fórum Gaúcho de Saúde Mental, eu faço parte da Renila, como eu falei, como a Carol falou no início, e nós estamos fazendo muitas atividades aí nesse mês aí, né? Então é bem interessante isso. E o ano passado foram mais de 50 lives aí que o Fórum Gaúcho de Saúde Mental fez aí. Então, assim, está sendo uma forma aí de conseguir chegar
o conhecimento através de outras pessoas, né, para outras pessoas. Então, é mais ou menos isso. Falar também reforçar um pouco a questão do controle social, né, os conselhos, as conferências. Vocês aí já estão se mobilizando, né? Caxias também está indo aí para esse processo. E também os movimentos, né? Os movimentos que têm sido parte disso, né? Os diretórios acadêmicos e tudo, né? Era mais ou menos isso. Obrigado pelo convite, mais uma vez aí, né? Espero que eu fiz a contento, né? Vamos ver. A gente que te agradece, né, Roque, pela disponibilidade também. É muito bom ouvir tua história, né? É muito bom escutar as experiências. Assim a gente consegue ter uma visão também mais ampla, né? Eu quero agradecer também a todos que participaram. Quero agradecer ao Roque, especialmente, agradecer a atenção psicossocial de Bento Gonçalves. A Tati acabou saindo um pouquinho antes por problemas de conexões, mas a gente vai encerrando por aqui. Muito bom estar nesse dia 19, né? Que ontem seria o dia 18, o dia da luta antimanicomial. Muito bom estar comemorando com vocês para a gente conversar sobre, né? Como eu falei no início, a gente tem que comemorar, sim, né? A gente tem que comemorar quão longe chegou a luta antimanicomial, a gente tem que comemorar a reforma psiquiátrica, mas a gente tem que muito seguir lutando ainda, né? E seguir lutando, antes de tudo, acima de tudo, pela questão da liberdade. E é com isso que eu encerro minha fala, vou passar para a Núbia. E muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Carol. Obrigada, Tati, que está lá nos bastidores do chat, né? Roque, foi um prazer conhecê-lo, foi uma honra escutá-lo, e as experiências do pessoal dessa grande rede de saúde mental que a gente tem em Bento. Eu fico orgulhosa, fico encantada com as coisas que a gente tem, muitas vezes não é a minha área. Lembro muito dos meus estágios lá na Federal de Santa Maria, que eu ia entrando e aquelas portas se ferrando atrás de mim. O barulho das portas de ferro grossíssimas se ferrando foi algo que eu digo que me deixou assim muito mexida, né? Não é a área que eu domino, não é a área que eu trabalho, mas assim tem um grande afeto e uma grande vontade de aprender mais e de conhecer mais. Fiquei muito feliz com ouvir o que as gurias dos CAPs estão fazendo, com ouvir essa história que a gente tem um conhecimento, mas às vezes fica longe, né? A história de início, a história de vídeos que a gente vê de como era, né, a questão da vida dos manicômios, aquelas pessoas, às vezes sem roupa, como tu disseste, aquele frio batendo, o alto índice de mortes. Então, assim, algumas experiências de vídeos e filmes que abalam, que me tocam profundamente. Então, assim, ver as habilidades que tem, a Karina trazendo dados ali, não sabia que era 1,2% da população. Adriana Pavão, que bom que tu és uma lutadora pelo NASF, né? Faço parte lá do grupo do NASF também, acompanho, assim, que é um grupo que precisa, e reforço que, em nome do NUMESC, eu acho que nós precisamos resgatar os nossos matriciamentos em saúde mental. Se não for presencial, talvez online, mas nós precisamos resgatar, tá? Conto com a ajuda de todos vocês. Núbia, só para uma última palavra, na verdade, eu quero deixar também, né, o nosso agradecimento a vocês, o NUMESC, a ti e a Eda, que são sempre apoiadoras, porque sem vocês a nossa roda não estaria acontecendo, né? Então, olha que importante também a gente ter um apoio, né, para esse dia estar acontecendo e a gente conseguir ter tido esse papo tão bacana que a gente teve hoje. Muito obrigada. Obrigada, Carol. E o grupo da saúde mental é um grupo para frente, né? Porque estão ocorrendo várias coisas, ontem teve, e que as pessoas estão fazendo sozinhas também, estão evoluindo e estão aprendendo, né, Roque? Como a gente falava, né? Apresentação, Meet, apresentar a tela, a gente está aprendendo, às vezes, um pouquinho menos, um pouquinho mais. Então, que honra tê-lo. Nosso muito obrigada, tá? Vai ter um atestado depois de palestrante, que daí a gente encaminha. Estamos com um probleminha no site dos palestrantes, mas os certificados da presença, 2, 3 dias vocês já podem entrar e estar pegando, tá? Muito obrigada, foi uma honra e uma continuidade que tem mais eventos
nessa área acontecendo, né? Nessa semana, nos próximos dias. Um abraço para todos, como diz a Tati. Obrigada. Roque, vou já procurar o teu livro, tá? Vou adorar acessar. Abraço.